Quando a gente fala sobre o batismo, existe algo bem importante chamado prova e anotação do batismo, que o Código de Direito Canônico vai nos trazer. Então vamos aqui entender. O cânon 869 vai dizer o seguinte: se houver dúvida se alguém foi batizado ou se o batismo foi validamente conferido, e a dúvida permanecer depois de séria investigação, confira-se-lhe o batismo sob condição. Então, neste caso, a pessoa procurou a Igreja Católica, procurou uma paróquia, e existem dúvidas se ela realmente foi batizada validamente. Às vezes ela nem sabe se foi batizada, tá? Perdeu até o contato com a família, ou foi batizado em outra igreja, mas não sabe se aquele batismo foi válido. Então faz o quê? Inicia uma séria investigação. Se após a investigação a dúvida permanecer, deve-se batizar, sob condição. Estamos te batizando, né, porque não temos a certeza se você foi batizado validamente. Porque o batismo é coisa séria, tudo bem? Segundo caso, não se devem batizar sob condição os batizados numa comunidade eclesial não católica. Então veja, a pessoa foi batizado numa comunidade não católica. Não pode ser batizado, a não ser que, examinadas atentamente a matéria e a forma utilizadas na colação do batismo e tendo em conta a intenção do batizado adulto e do ministro batizante, exista a razão séria para se duvidar da validade do batismo. A pessoa foi batizada em outra igreja e existe um sério motivo para desconfiar da validade do batismo, tá? Aí batiza. Tudo bem? Só se existir um sério motivo para ter certeza que aquele batismo não valeu. Porém, mesmo a pessoa sendo batizada numa comunidade eclesial não católica, se suspeitar que o batismo foi válido, não se batiza de novo, tá? Não se batiza de novo. Só se batiza quando tem certeza que não valeu. 3. Se nos casos referidos, nesses dois casos aí que nós acabamos de ver, permanecer duvidosa a colação ou a validade do batismo, não se confira o batismo, sem que se exponha a doutrina acerca dos sacramentos, ao batizando, se for adulto, e ao mesmo, né, ou quando se tratar de criança, aos pais, se dê as razões da dúvida sobre a validade do batismo anteriormente celebrado. Então veja, existe a dúvida que aquele batismo valeu ou não. Então pode batizar. Porém, primeiro exponha a doutrina sobre o sacramento, se for adulto, tá certo? E se for criança, exponha aos pais a doutrina e mostre o porquê daquela dúvida. Que é para os pais não ficar achando que a igreja está querendo negar o batismo só porque nega. Tem que explicar o porquê, tá certo? E vai começar todo aquele processo de formação dos pais. 870. A criança exposta ou encontrada, a não ser que depois de uma investigação cuidadosa, conste do seu batismo, seja batizada. Tá? Então, não tem um batismo. Aquela criança não foi batizada, então pode se batizar. 875. Quem administra o batismo, procure que, se não houver padrinho, haja ao menos uma testemunha com que se possa provar a colação do batismo. Isso aqui é para o pároco, tá? Para o pároco, para aquela pessoa que vai batizar lá na igreja. Se não tiver padrinho, tem que ter uma testemunha, tá certo? 876. Para provar a administração do batismo, se daí não advier prejuízo para ninguém, basta a declaração de uma só testemunha, acima de toda exceção, ou o juramento do próprio batizado, se ele tiver recebido o batismo em idade adulta. Tudo bem? 877. O pároco do lugar em que celebra o batismo deve inscrever cuidadosamente e sem demora alguma no livro dos batismos os nomes dos batizados, fazendo menção do ministro, pais, padrinhos e ainda, se as houver,
das testemunhas, do lugar e do dia do batismo, indicando também o dia e o lugar do nascimento. Ou seja, o pároco é aconselhado pelo direito canônico a não demorar muito a fazer logo a inscrição no livro dos batizados, que é para não ter o risco de se perder. Tudo bem? Parágrafo 2º. Se se tratar de filho de mulher não casada, deve consignar-se o nome da mãe, se constar publicamente da sua maternidade ou ela mesma por escrito ou perante duas testemunhas espontaneamente o pedir. Deve consignar-se também o nome do pai, se sua paternidade estiver comprovada por algum documento público, ou a declaração do próprio perante o pároco e duas testemunhas. Nos restantes casos, consigne-se o nome do batizado, sem fazer menção do nome do pai ou dos pais, tá? A mulher foi levar o filho dela para ser batizado, ela não é casada, ela mora sozinha com o filho, então lá no batistério coloca o nome da mãe, se não conhecer o nome do pai. Tudo bem? Porém, se conhecer o nome do pai, tem que colocar também o nome do pai, se tiver comprovado em documento público. Tudo bem? Por exemplo, se tiver um registro, tá certo? Ou, mesmo que não tenha um registro, mas tenha uma declaração do próprio perante o pároco e duas testemunhas. O próprio pai vai lá e diz, eu sou o pai do menino, e a mãe diz, eu sou a mãe do menino diante de testemunhas, então coloca o nome do pai e da mãe no batistério. Se se tratar de filho adotivo, consignem-se os nomes dos adotantes e também, pelo menos se assim se fizer também no registro civil da região, os nomes dos pais naturais. Então coloca o nome de quem adotou e dos pais naturais, se tiver como provar, tá bom? Em conformidade com o parágrafo 1º e 2º, segundo as prescrições da Conferência Episcopal. 878. Se o batismo não tiver sido administrado nem pelo pároco, nem na sua presença, no caso aqui de um ministro leigo, por exemplo, que batiza numa situação emergencial, o ministro do batismo, qualquer que ele seja, deve comunicar a celebração do batismo ao pároco da paróquia em que o batismo foi administrado, para que ele faça o assento em conformidade com o cânon 877. A questão aqui é do registro, tá? Do registro. Então, naquela área paroquial, um batismo foi feito, tá? Nessas condições de urgência, e depois a pessoa não faleceu, tá? O batismo foi feito urgente porque tinha-se o medo da pessoa falecer e a pessoa não faleceu, tá? E mesmo que a pessoa faleça, o pároco daquela paróquia precisa estar ciente que ali aconteceu aquele batismo para uma espécie de controle, tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção.